Estamos na Avenida de Olinda Rodrigues, a sair do 1º de Maio. Esta é a marcha dos jornalistas a favor da liberdade de expressão. É a primeira vez que jornalistas de órgãos públicos e privados se juntam para representarem a classe e reclamarem mais liberdade, reclamarem a ausência de manipulação da informação. Portanto, vamos ouvir os slogans. Não é crime! Liberdade de expressão! Não é crime! Direito à reunião! Direito à reunião! Não é crime! Direito à reunião! Não é crime! Não à manipulação do jornalismo! Não! Não à manipulação do jornalismo! Não! Não à manipulação do jornalismo! Não! Quem tem medo da liberdade? Quem tem medo da liberdade? Liberdade sempre! Sempre! 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 De resto, é de lembrar que a Polícia Nacional, na província do Cunene, impediu os jornalistas de marchar, uma atitude que até agora não se pode compreender, já que esta manifestação foi convocada, foi preparada antecipadamente, está a acontecer em todas as províncias, mas infelizmente na província do Cunene a Polícia Nacional volta a ter um comportamento reprovável, um comportamento não próprio de um país democrático, impedindo os jornalistas de exercer o seu direito. Aliás, o comportamento da polícia é também um dos motivos desta marcha, porque os jornalistas têm se queixado constantemente dos maus tratos que sofrem da parte da polícia, principalmente pela apreensão dos seus materiais, pela violência contra os jornalistas, pelas detenções, mesmo para jornalistas que sejam devidamente identificados. Portanto, há vários motivos pelos quais os jornalistas estão aqui a marchar. A TV Real, como sempre, a fazer chegar para si os detalhes deste evento. Muito obrigado, muito obrigado. Não, mas não é a natureza do que? Do ar. Jornalismo! 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 Não! De resto, o Simprof também juntou-se à classe jornalística em solidariedade, porque, segundo o que podemos ouvir de uma das suas representantes que entrevistamos esta manhã, no início desta marcha, é que o sindicato dos professores é solidário com os sindicatos dos jornalistas, tudo porque o sofrimento do outro também deve nos preocupar. Foram estas as palavras proferidas então por uma das dirigentes do Sindicato dos Professores, Simprof. Estamos agora a passar diante da escola do Instituto Médio de Economia de Luanda, e também do outro lado está a antiga Praça da Independência, que hoje está ocupada por uma empresa de entretenimento infantil. De resto, até agora, para além do incidente do Cunene, ainda não se registram outros incidentes. Aqui em Luanda a marcha corre normalmente e nós vamos procurar daqui a nada entrevistar mais algum membro da direção do Sindicato dos Jornalistas para ver se nas outras províncias a marcha continua em paz ou se a polícia já terá aprontado e impedido mais alguma marcha em algum canto do país. Entre os últimos acontecimentos registrados no país, a lembrar as agressões que a esposa do jornalista Cláudio In, ligado à Rádio Despertar, tem sofrido, e sempre que ela é atacada,
os agressores deixam um recado de que o boss está avisado. Na mesma cena também a sede do sindicato dos jornalistas foi por 2 vezes assaltada, mas nas 2 vezes que foi assaltada simplesmente o computador é que foi visado. Além do mais, também os jornalistas têm estado a ser constantemente agredidos. Vamos lembrar aqui a detenção do jornalista da da TV Raiar na manifestação de 24 de outubro de 2020. Estamos a lembrar o nosso colega André Chitunda. Também jornalistas da Rádio Despertar, como o caso de Queiroz Tilúvia, como o caso do jornalista Caiola, também já sofreram agressões, mesmo depois de exibirem os seus credenciais de jornalistas e também o passe de funcionário dos órgãos a que pertencem. Além disso, também o jornalista Burralho tem sido agredido há menos de um mês, e o diretor da TV Mayombe, mais alguns. Olha, neste momento estamos a ouvir alguns slogans. Meu marido é jornalista! Meu marido é jornalista! Não é bandido! Aqui a vírgula é essencial, né? Meu marido é jornalista! Não a manipulação do jornalismo! Não a manipulação do jornalismo! Portanto, estamos aqui sob o sol ardente. Luanda está uma cidade muito quente. Até agora as autoridades policiais estão a cumprir aquilo que devia ser o seu papel de todos os dias em todas as manifestações, simplesmente a fazer o seu cordão de segurança, e assim está a correr em paz esta manifestação. É de lembrar que já referimos aqui a presença do sindicato de professores. Também o coordenador do MEA, Francisco Teixeira, está aqui presente a prestar solidariedade ao sindicato dos jornalistas. Também alguns deputados da Assembleia Nacional, como o caso de Olívio Quilumbo, Irina Ferreira Diniz, Reinaldo Monteiro, foram também vistos aqui em solidariedade à classe jornalística pela liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é crime! Liberdade de expressão não é crime! Liberdade de expressão não é crime! E a atitude aqui do jornalismo, que mata o jornalista! Direito à reunião! 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 Nas imagens estamos a ver o jornalista Borralho Ndomba da DW, o jornalista que há pouco tempo referimos que foi vítima de espancamento no exercício da sua função. Liberdade, liberdade, liberdade! 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 Nada de censura! Nada de censura! Abaixa a censura! Esperamos que o nosso sinal esteja a chegar aos vossos receptores na melhor condição de imagem e também de som, para que possam ter a percepção do que realmente se passa aqui. Continuamos a caminhar na Avenida de Olinda Rodrigues, portanto, adiante de nós está a pedonal do Mercado Jumbo. Estamos em direção ao Mercado dos Congolenses e ao Cemitério da Santana. Os cidadãos curiosos vão parando e reparando o clamor dos jornalistas. Os jornalistas clamam por mais liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de reunião. Os jornalistas clamam também pelo fim da manipulação
da informação. Portanto, é a razão de tudo o que estamos a presenciar aqui. Pedimos desculpas aos nossos telespectadores. Nós vamos tentar conectar o nosso dispositivo microfone para ver se é possível dessa maneira. Gostaríamos de saber dos nossos telespectadores se agora é possível nos ouvirem, o nosso som continua audível. Gostaríamos de ouvir dos nossos telespectadores se nos ouvem. Segura aí. Portanto, continuamos aqui a emitir a marcha dos jornalistas. A marcha já se aproxima agora à unidade operativa na Avenida de Olinda Rodrigues. Queremos saber dos nossos jornalistas, dos nossos telespectadores, se nos escutam sonoramente. Viva! 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 Não a violação aos jornalistas! Não a violação contra os jornalistas! Não a violação contra os jornalistas! Não violência contra os jornalistas! Não violência contra os jornalistas! Não violência contra os jornalistas! Severino! Severino! Severino!
Severino. Severino. Abre ainda a emissão para ver se tem. Somos jornalistas, não somos criminosos. Tá ligado, mano? Não somos criminosos. Somos jornalistas, não somos criminosos. Somos jornalistas. Não somos criminosos. Somos jornalistas, 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 não somos criminosos. Não somos criminosos. Somos jornalistas, não somos criminosos. Liberdade, liberdade, liberdade. Sempre. Liberdade, liberdade, liberdade. Sempre. Liberdade, liberdade, liberdade. Sempre. Liberdade, liberdade, liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Agora sim recebo o sinal do meu colega que o nosso som continua a chegar em perfeitas condições. Assim já podemos tentar algumas entrevistas. Boa tarde. Está em direto para a TV Raiar, como se chama? Sebastião Constantino. É jornalista? Sim. Qual o órgão? Nesse momento estou a trabalhar independente. E o motivo da sua presença aqui? Sou jornalista, meu irmão. Sou do quarto poder, não do quarto no poder. E o que é que deseja depois desta marcha? Que haja liberdade de expressão. Nós estamos para um país que diz ser independente, para um país que está a rumo da democracia, para um país em desenvolvimento. Nós precisamos informar com clareza. Nós não precisamos informar porque o chefe disse. Nós queremos informar o que a nossa sociedade vive. Queremos informar aquilo que é correto. Basta de béfias dentro das nossas redações. Basta de agressão contra os jornalistas. Nós só queremos informar e continuar sempre a informar. O nosso partido é mesmo jornalismo. Liberdade de expressão para os jornalistas, liberdade de expressão para a comunicação social. Viva o jornalismo angolano! Muito obrigado, muito obrigado. Esperamos então que os nossos telespectadores tenham se apercebido. Boa tarde, está em direto para a TV Raiar. O que é que deseja que aconteça depois desta marcha? Melhorias, mudanças. Muito obrigado, muito obrigado. Nós continuamos então aqui a reportar. Estamos com o jornalista Mateus. Boa tarde, em direto para a TV Raiar. O que é que deseja que aconteça no fim desta marcha? Boa tarde. Nós estamos aqui a fazer a nossa parte e no fim dessa marcha que a mensagem seja passada, né? E para quem tem cometido esses atos, que acata a mensagem que estamos a passar e para ver se parem com estes atos macabros. Muito obrigado. Estamos também com a jornalista da TV Raiar. Se apresenta aqui nesta marcha. Quais são as melhorias que deseja para o jornalismo angolano? Nós queremos liberdade de expressão, todo mundo já sabe. Queremos também liberdade de pensamento e que prestam-nos mais atenção. Porque graças ao jornalista tudo pode se ver e mudar também as coisas que não agradam à sociedade angolana. Muito obrigado. Nós continuamos aqui a entrevistar os jornalistas cá presentes. Muito boa tarde. Estamos com o jornalista do Jornal de Angola. Boa tarde, como se chama? Joaquim Cabange. Portanto, a marcha está concretizada. Quais são as mudanças que deseja no final desta marcha? Penso que o governo deve alterar a sua maneira de agir, deixar que os jornalistas possam escrever ao invés de fazer censura, porque é característica desse regime de fazer censura de tudo aquilo que se escreve que não vá a seu favor. Portanto, ele pretende que tudo que se escreve seja a seu favor e a seu benefício para quem está no poder, não é? Não é isso que se pretende. Muito obrigado, então. Nós continuamos aqui a ouvir mais alguns presentes. Vamos tentar ouvir a deputada Irina Diniz. Está aqui nesta marcha. Qual é a mensagem que pretende passar agora para os angolanos em função do que acontece com os jornalistas?
Mensagem que somos contra qualquer tipo de violência, seja ela física ou psicológica. Temos que respeitar uma classe que muito faz por este país. Muito obrigado, muito obrigado. Nós continuamos aqui a ouvir os jornalistas. Temos o jornalista da TV8. Boa tarde, como se chama? Boa tarde. Sou Antônio Mbinga, Cunga. Portanto, o que é que significa para ti esta marcha? Esta marcha, para mim, significa reclamação dos direitos de expressão que o próprio jornalismo exige e que na prática não se faz sentir. Ok, muito obrigado. Nós prosseguimos aqui. Não sei se conseguimos também umas palavras. Como se chama? Está indo para a TV Raiar. Obrigado ao jornal. Faz favor, presente nessa marcha, o que é que espera como resultado desta marcha? Ontem foram os computadores do secretariado do sindicato. Amanhã serão os nossos computadores, depois serão as nossas casas. Quem é que nos vai guardar? Temos de se proteger. A gente veio para aqui para se juntar à causa, dizer não à violação aos nossos direitos. E é por isso que estamos aqui. Muito obrigado. Continuamos então aqui na marcha. Agora vamos falar com o jornalista Carlos Munenga, presente nesta marcha. Ele diz que não quer falar, portanto, nós vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Jornalismo livre! Jornalismo livre! Jornalismo livre! Jornalismo livre! Jornalismo livre! Liberdade de expressão! Liberdade de expressão! Liberdade de expressão! Vamos também conversar com o veterano Carlos Rosado. Boa tarde, em direto para a TV Raiar. Quais os resultados que almeja para esta marcha? O que nós queremos é que a Constituição e a lei sejam cumpridas. O artigo 44 consagra a liberdade de expressão, dá direitos iguais a todos e é isso que nós pretendemos. Diversidade, por exemplo, uma das coisas que o Estado deve garantir é a diversidade na pluralidade dos bens. E o que nós vemos é uma comunicação social pública que recebe subsídios generosos e uma comunicação social privada que está a definhar. Ora, isto é contra a Constituição, isso é contra a lei e o que nós pretendemos é que se cumpra a Constituição e a lei. E também dar um recado, colegas que têm sido objeto de violência, colegas que têm sido objeto de assaltos, o mesmo que acontece no sindicato, numa manobra aparentemente intimidatória, e o recado é que nós não nos deixamos intimidar. Muito obrigado. Foi então as palavras de Carlos Rosado, que encoraja aos jornalistas da classe que têm sido vítima direta de maus tratos para não se deixarem intimidar e que continue esta jornada do dever de informar. Boa tarde, em direto para a TV Raiar, como se chama? Soto Maior. Portanto, de que órgão? De que órgão? Freelancer. Pois é. Os resultados que espera alcançar depois dessa marcha? Depois desta marcha, acho que o governo vai ter que refletir, porque estamos agora numa época para caminhar sempre em frente em prol da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da democracia, do pluralismo de ideia e de pensamento. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, continua a marcha dos jornalistas. Os jornalistas que vão recebendo a solidariedade de vários membros da sociedade. Já dissemos que aqui estão presentes os deputados, alguns deputados estão presentes, o coordenador do Movimento dos Estudantes, está presente a representação do SIMPROF, o Sindicato dos Professores. Portanto, os jornalistas dos órgãos públicos e os jornalistas dos órgãos privados e até os freelancers, aqueles que trabalham por conta própria, estão todos aqui numa só voz a pedir que a Constituição e a lei sejam cabalmente cumpridas e que acabe a intimidação e a violência contra os jornalistas. Vamos falar com mais uma jornalista
da TV Maiom. Boa tarde, em direto para a TV Raiar, como se chama? Natasha Gaspar. Exatamente. O que espera que seja alcançado depois dessa marcha? E, na verdade, os jornalistas têm liberdade, porque agora, com a nova governação, já não se vê a liberdade que os jornalistas tinham antes. Pedimos apenas liberdade. Obrigado, obrigado. Continua. É sempre. E o mesmo grito. A liberdade. Não somos criminosos! Somos jornalistas. Não somos criminosos! Somos jornalistas. Não somos criminosos. Somos jornalistas. Não somos criminosos. Somos jornalistas. Portanto, este é o grito aqui da classe jornalística para o mundo inteiro ouvir. Os jornalistas pedem o fim à violência, à manipulação, à agressão, às detenções arbitrárias por parte da Polícia Nacional. Tudo isso são os recados que os jornalistas pretendem deixar bem claro com esta marcha. Não somos criminosos! Não somos criminosos! Não somos criminosos! Agora estamos em direto com o ativista Hitler Samsuco, está em direto para a TV Raiar. Esta marcha, o que é que significa para si? Significa uma demonstração clara de que estamos perante uma ditadura. Exatamente, esta é a opinião de Hitler Samsuco. Estamos perante uma ditadura, quando a classe jornalística tem que deixar as redações, tem que deixar de informar para vir às ruas e dar um grito pela liberdade, um grito um grito triplo, quadruplo pela liberdade, porque falamos de liberdade de opinião, falamos de liberdade de imprensa, falamos de liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Continuamos, está em direto para a TV Raiar. Esta marcha, o que é que simboliza para si? Não é mais senão para a gente procurar colocar as coisas nos carris, porque a classe não é respeitada, sobretudo em Angola. Uma vez com essa marcha, pelo menos o Estado saberá que existe o quarto poder, que é chamada a comunicação social. Se a gente não saber colocar a comunicação social no seu devido lugar e colocar os homens que vivem dentro da sociedade no seu devido lugar por detrimento dos jornalistas, então isso não seja um país. É preciso que as coisas devem estar bem delineadas e houver, sobretudo, respeito pela classe jornalista, porque num país não se vive sem a comunicação social. A comunicação social é que faz o país girar, é que faz o mundo rolar. Obrigado. Com quem estávamos a falar? Vitor Cavinda, jornalista do Jornal 24 Horas. Muito obrigado. Então fica mais uma opinião vincada aqui. É o jornalismo a exprimir a sua dor. Agora vamos falar com Kokmukuta, da entidade de regulamento, da comissão de carteira. Muito cansado, já não consegue falar. Nós vamos prosseguir a transmitir aqui esta marcha pela liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Estamos com o jornalista da Rádio Despertar, que habitualmente fala em línguas nacionais. Gostaríamos que pudesse passar na sua língua descrever o que se passa aqui neste momento. Twakusakidila ntandia iwetana kutangala yosiwala na yumshima yetu. Twajongekele kwako kulikanga lya cinema Império, na cinema Atlântico. Tukiatwala kwa São Domingo. O jornalismo que atangala mdizo dia kutu ene musono kamikanda pala mundu enyoso natena kutishia. Adi ongeka lelo ya mbinga kwa kuyo wani mutu minongola pala menyuma ka enyoso ya ene mungongo na kambe kwenda nkwatu konta yo yakabashile mubanga kwetu yo ala kungufu akukuto jornalista mukonda mbanga acompanhar as manifestações, então para cuta, yake tesa yake omkikutu kenike fala kujonge kalelo. Kama kinga fala na tena kuswela yose yanda tena gosto que tanta zogo kala kalieto o largo ya Soweto. Muito obrigado. Foi então a descrição possível na língua nacional quimbundo sobre o que se passa aqui
nestas ruas de Luanda, que hoje estão a conhecer o grito dos jornalistas, um grito pela liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento. Portanto, são os jornalistas aqui nestas ruas a exprimirem o seu sentimento. Vamos agora falar com o jornalista da TV Raiar, Severino Celestino. Então, como descreve esta presença dos jornalistas, tanto público quanto privados, nesta marcha? Bem, primeiramente agradecer à TV Raiar por fazer essa cobertura. De seguida, é um momento único. Os jornalistas angolanos nunca saíram às ruas. Esta é a primeira vez que os jornalistas angolanos saem às ruas para contestar, ou seja, repudiar as perseguições dos jornalistas angolanos. E também o Sindicato dos Jornalistas decidiu fazer esta marcha porque constantemente o nosso secretariado já sofreu assalto mais de 3 vezes. Ainda ontem, antes de ontem, aconteceu mais uma vez. E cá estamos para então fazer esta marcha de repúdio pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa. E cá estamos para então continuar com esta marcha. E é um momento único. Nós, como jornalistas, estamos agradecidos. E o trabalho da Polícia Nacional, a Polícia Nacional está fazendo um trabalho excelente. Esta cobertura da polícia, todo o aparato. E também, olhando aqui, há jornalistas de facto de renome que decidiram fazer parte da marcha. Um momento único, um momento histórico. Angola registrou este momento e nós, como jornalistas, vamos continuar a apelar à liberdade de imprensa e também a não à morte aos jornalistas, algo que infelizmente acontece constantemente. Ainda este mês aconteceu, o jornalista da Rádio Despertar sofreu de novo um atentado e até agora, infelizmente, o SIC ainda não apurou estes acontecimentos. Nós vamos continuar a fazer este trabalho, esta cobertura. Não é manipulação de jornalismo! 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 Nota-se a alegria dos jornalistas. A marcha continua e os jornalistas estão aqui dispostos e com uma voz ativa para então contestarem, a marchar de uma forma pacífica. Esta é uma marcha pela liberdade da imprensa, liberdade de expressão, pelos constantes atos que acontecem aos jornalistas, a apreensões aos jornalistas e ameaças que os jornalistas angolanos têm sofrido nos últimos tempos. Cá estamos, vamos falar com... Como se chama? O que faz nesta marcha? My name is Ntakram Zamfumbu Kamunkofuno. Eu chamo-me Ntakram Zamfumbu Kamunkofuno. Como caracteriza esse momento? Sim, de modo mais profundo, é uma amplitude no sentido não oligárquico, mas no sentido didático, acadêmico, mais fleumático e sanguíneo também, porque é o meu temperamento, que é a sociedade civil e o CIXIA. É jornalista? Sou jornalista, mas livre, independente. Criminoso! Muito obrigado. Ok, de nada. Somos jornalistas, não somos criminosos. Chegamos no momento, então, onde vai acontecer a leitura. Não somos criminosos, somos jornalistas, não somos criminosos. Aqui estão os jornalistas que repudiam, então, o ato. Não somos criminosos, somos jornalistas. Os jornalistas de alguns órgãos. Somos jornalistas, não somos criminosos. Somos jornalistas, não somos criminosos. Somos jornalistas. Vamos conversar com uma figura da nossa praça. Muito bom dia, Mãe Velho Ismael Campos. Como é que caracteriza...
A falar com a pessoa errada. Todos os dias estão os criminosos, porque não são os jornalistas. Paremos com a detenção arbitrária, paremos com as perseguições, paremos com as torturas, paremos com tudo, paremos! Os verdadeiros criminosos andam bem identificados. Os verdadeiros criminosos andam bem identificados. Jornalista não é criminoso. Jornalista não é criminoso. Esse meu costuma sofrer. TV Raiar. Portanto, o que é que esta marcha simboliza para si? Simboliza a unidade possível que é preciso ter entre nós jornalistas contra este estado de coisas atual, que é o do sufoco quase total da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa no país. Estamos a assistir a situações gravíssimas de pressão sobre os jornalistas e é uma situação completamente inadmissível. É a pior que estamos a viver até hoje, até desde os tempos do ex-presidente José Eduardo dos Santos. E naturalmente nós temos que nos manifestar e expressar a nossa indignação e o nosso protesto diante dessa situação. Os seus trabalhos têm sido bastante partilhados, principalmente nas redes sociais. Têm sofrido de alguma maneira direta consequências deste trabalho? Não, pessoalmente não tenho nada a assinalar, mas eu não falo por mim, falo pela situação geral do país, todo o clima de intimidação. Ainda agora o sindicato de jornalistas voltou a ser assaltado. Isso é uma ameaça direta a toda a classe jornalística. E, portanto, num clima destes, ela tem que ser avaliada sempre no seu conjunto, naquilo que significa o que é a liberdade de imprensa, estar sob ataque direto. E, portanto, é por isso que estamos aqui hoje. Muito obrigado. Nós prosseguimos aqui no Largo do Soweto, onde veio desembocar esta marcha. Não tarda, nós teremos a leitura do manifesto do Sindicato dos Jornalistas, este manifesto que vai então trazer a alma desta marcha que os jornalistas fizeram hoje para protestar contra os maus tratos, a violência, a manipulação e aquilo que também os jornalistas chamaram ser o jornalismo da fome. Portanto, estão a ser criadas as condições. Obrigado. Chamar o colega Romão Jesus da Rádio NFM. Vai alguns minutos. Falar um bocadinho do seu testemunho, do que ele passou enquanto jornalista. Onde é que está o Romão? Acho que voltas a fazer o teu trabalho. Colega, não falar que não podem dar vocês todos, por favor. Portanto, vão começar agora a ouvir testemunhos dos jornalistas, o que têm sofrido. Vamos ver se, antes de ouvir Romão, conseguimos ouvir rapidamente William Toné, que também está aqui. O que é que esta marcha significa para si, William Toné? Significa manifestação de um movimento de protesto contra as liberdades, contra o exercício da nossa profissão. E é estranho que a polícia tenha tido um comportamento civilizado, porque o Presidente da República falou dessa manifestação. Ainda assim, no Cunene, a polícia impediu os jornalistas de marchar. Pois, mas é para ver. Quando há um comportamento civilizado da polícia, é porque o Presidente da República orientou. E quando não há aquelas manifestações pacíficas que nem chegam a sair, e a polícia chega e atesta. Portanto, hoje nós estamos aqui a combater efetivamente aquilo que se impede, que é a liberdade de imprensa. Nós não temos liberdade de imprensa. Muito obrigado. Vamos então continuar a ouvir Romão. O Tony questionou quais ameaças eram, o senhor desligou. Passados 2
passadas 2 semanas, eu saía da redação, chegou um jovem, junto de outros 2, e o jovem aproximou-se a mim, apontou uma faca ao meu estômago, e foi claro e sucinto. Dá o seu telefone, mesmo eu com dinheiro na mão, dá o seu telefone, não queria saber do dinheiro, dá o seu telefone, e ao invés de simplesmente perguntar a minha pasta, conforme ele indicou, ele disse, dá o computador. Ele sabia que na pasta tinha o seu computador. Entretanto, levaram-me o telefone, levaram uma pasta, deixaram-me com dinheiro, não fizeram nada e puseram-se em fuga. Até hoje, eu sinto-me completamente desprotegido, já ando completamente desconfiado, porque esta situação, provavelmente, acredito que já aconteceu com outros colegas também. É uma situação que precisamos, de todas as formas, exigir que essas ameaças, essas situações todas com jornalistas, vá ou chegue ao seu final. Porque se não tivermos um jornalismo livre, independente, livre de ameaças, não é, livre de censura, não temos qualquer tipo de jornalismo no nosso país. É o meu testemunho e eu gostava de pedir a todos que sentirem-se ameaçados a protestarem e apresentar publicamente o seu protesto, porque nós, enquanto jornalistas, não somos criminosos, conforme dissemos. Somos apenas jornalistas no exercício das nossas funções para informar esta Angola sobre a verdade, sobre tudo o que realmente acontece, seguindo os marcos do próprio jornalismo. Muito obrigado pela oportunidade e eu partilho esta mensagem, esta informação com os colegas e quero crer que daqui para adiante esse nosso recado, essa nossa exigência de que não somos miliantes, não somos delinquentes, chegue a quem de direito, porque daqui para adiante o jornalismo precisa ser respeitado. O jornalismo e os jornalistas angolanos devem e precisam ser de uma vez por todas respeitados. Muito obrigado. Estávamos então a ouvir o jornalista Romão da MFM. A TV Raiar continua aqui a fazer chegar para si os detalhes desta marcha. Enquanto não se anuncia o próximo, vamos ouvir André Sibi, da Associação dos Comunicólogos, o que tem a dizer sobre este momento que a classe jornalística está a passar. Na verdade, estamos aqui para cumprir com um pressuposto científico, porque o Alex de Tocqueville, um dos prominentes políticos franceses, já definia que não se pode ter verdadeiro jornalismo sem democracia, tampouco democracia sem jornalismo. Portanto, nós sempre defendemos que os meios de comunicação social constituem o pulmão da democracia. Quando os jornalistas não exercem a sua profissão com liberdade, quando não são permitidos a fazer o trabalho com dignidade, quando essas liberdades são coartadas, nós estamos diante de uma ameaça à própria cidadania, a situação dos jornalistas fica ameaçada. Então, os jornalistas angolanos vieram justamente para exigir isso, para que efetivamente tenhamos essas liberdades salvaguardadas, que até está prevista na Constituição da República de Angola. Muito obrigado, Alesside. Foi então este testemunho, esse depoimento. Estas são alguns cartazes que os jornalistas estão aqui a exibir. Os jornalistas pedem liberdade de expressão, dizem não à manipulação do jornalismo, dizem não ao jornalismo da fome, dizem também que a liberdade de expressão não é crime. Portanto, a comunicação do secretário-geral dos jornalistas angolanos, o companheiro Teixeira Cândido, que vai falar agora para todos nós e para a imprensa. Esperamos que os colegas não cortem muito nas peças. Coloquem tal como vai ser dito, não é? Não cortem, não cortem. Com todos os limites. Com todos os limites. Não pode fazer isso. Colegas, por favor, quem não está por direito, vai respeitar. Vamos pegar ângulos, vai mostrar secretário-geral, vai falar para o microfone que não está bom. É impressionante. Vamos ouvir agora o secretário Severino. Vamos ler o nosso manifesto.
Primeiro nosso texto, quem tem medo da liberdade? Os jornalistas decidiram sair hoje às ruas por se sentirem ameaçados no exercício da sua atividade. Em menos de um ano, 3 jornalistas conheceram as suas residências assaltadas e os respectivos computadores roubados. A sede nacional do Sindicato dos Jornalistas Angolanos foi assaltada e por 3 vezes em menos de um mês, última das quais na madrugada desta sexta-feira. E de lá roubaram um computador. Aliás, o principal computador, lugar no qual temos armazenado a nossa jornada, a nossa base de dados. A sede provincial do sindicato na Lunda Norte foi igualmente assaltada e roubaram também um computador. Em todas essas ocasiões, não se conhece o autor. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos não tem quaisquer dúvidas de que se trata de um ataque à liberdade de imprensa. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos qualifica como grave e assustador para um Estado que se quer democrático. Não há memória de situação igual na história do jornalismo angolano. É uma ameaça séria à liberdade da imprensa. E, por que não, à integridade física dos jornalistas. Será democrático viver assustado por exercer jornalismo? Há quem aproveita essas ameaças que se pretende infundir aos jornalistas e às respectivas associações. Quem tem medo da liberdade? A liberdade da imprensa é um pressuposto da existência do jornalismo e dos jornalistas. Sem liberdade não existe jornalismo. Pode existir propaganda ou relações públicas, mas não há jornalismo. O jornalismo só existe num contexto de liberdade e independência. Recusar esses valores é negar a existência da profissão. Estamos, por essa razão, nas ruas para defender a liberdade da imprensa. Custa o que custar. Protestar contra os assaltos à nossa sede, às nossas residências. Na defesa da liberdade de imprensa, o Sindicato dos Jornalistas Angolanos tem dialogado com todas as instituições do Estado, desde os dirigentes do partido no poder, assessores do Sr. Presidente da República, responsáveis da segurança do Estado, partidos da oposição e colaboração com membros da sociedade civil e as outras associações. O sindicato nunca foi uma caixa preta. O sindicato tem incansavelmente propostos medidas com vista à liberdade de imprensa, quer ao nível da legislação, quer da atuação dos poderes públicos. Compreendemos a necessidade de dialogar sempre com as instituições do Estado, porque somos parte do Estado, porque idealizamos uma democracia à altura dos melhores exemplos. Não nos identificamos como um grupo de pressão, cientes de que a nossa função é exigir, mas também sugerir. É essa a nossa identidade, hoje e amanhã. Por isso, investir no medo não nos fará recuar um palmo. Pode fazer recuar 1, 2, 3 jornalistas ou mesmo uma redação. Jamais, porém, todos. Ainda que o preço dessa luta possa significar pagar com a própria vida. A luta pela liberdade não vai parar. Ricardo de Melo foi morto há 30 anos, quase. Mas a luta por um jornalismo livre e ao serviço do cidadão não parou. Não vai parar. É em vão investir no medo. A liberdade da imprensa é uma pedra angular para as democracias. Não haja equívoco sobre isso. É uma arma contra os abusos e o arbítrio. É, enfim, uma garantia à disposição da sociedade, mas também dos políticos quando descem à terra. Quando se lembra que são também humanos quanto nós. Quando, enfim, são despojados das funções e dos cargos. Compete, por isso, a todos a defesa da liberdade de imprensa. A defesa de um jornalismo livre. A nossa história recente está repleta de arrependimentos. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos
apelo ao Executivo para que não permita que um cidadão nunca pague com a sua própria vida apenas por escolher ser jornalista. Que sejam utilizados todos os meios à disposição para que se esclareçam os assaltos às residências dos jornalistas e à sede do sindicato. Gostaríamos de aproveitar este momento para agradecer a todas as mensagens de solidariedade, quer do Sr. Presidente da República, quer dos deputados individualmente, quer das associações profissionais como Simprof e as outras, e quer de todos estes colegas que saímos hoje à rua. Liberdade, liberdade sempre. Quem tem medo da liberdade? Muito obrigado. Foi a mensagem do secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, que fez este discurso curto e objetivo. Teixeira Cândido deixou palavras de consolo aos jornalistas que sofreram então apreensões, detenções e também assaltos nas suas residências. Vamos continuar então a transmissão. Fala de novo Teixeira Cândido. Colegas com 65 anos saíram de casa também para se juntar a essa luta, muitos dos quais nunca mais percorreram sequer 1 quilômetro, mas valeu a pena. Muito obrigado. Não importa a quantidade de quantos de nós saiu à rua, importa na verdade o nosso grito. Muito obrigado por todos nós e regressemos bem a casa, continuemos a fazer jornalismo, só jornalismo. É esse o nosso partido. Muito obrigado a todos. Estamos juntos. Foi o agradecimento do secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, Teixeira Cândido, que agradeceu a presença dos jornalistas. E então, nós também chegamos no fim da nossa emissão. Vamos rapidamente em conversa com o jornalista William Tonetti, que vai proferir algumas palavras rapidamente. O William Tonetti vai falar à TV Raiar. Eu acho que é uma boa iniciativa. Nós hoje saímos apenas à rua, de outras vezes saímos de outras formas. E eu penso que quando um de nós é agredido, devemos considerar uma agressão de todos. Então, este foi um bom exercício para ver também quem são os jornalistas e quem são os outros istas. Portanto, aqui há a diferença. Jornalismo não tem dono, não tem patrão, tem a missão. E hoje importa nós tentarmos definir quem faz jornalismo, quem faz propaganda, quem faz encomenda. E é estranho que o Presidente da República tenha orientado a polícia para não agir e a polícia, pela primeira vez, agiu civilizadamente em relação aos jornalistas. Nós não queremos ter privilégios. Nós queremos é que a polícia haja assim em todas as manifestações. Mas, se a ordem fosse ao contrário, já estava também um contingente preparado na rua adjacente à Tourada, uma série de carros com polícia da PIR para eventualmente intervir. Bem haja que eles agiram de forma civilizada, como se age num Estado republicano e democrático. Pensa que alguém é com medo da liberdade? Eu penso que o regime tem muito medo da liberdade. Este regime assestou contra a liberdade de imprensa, contra o jornalismo, como nunca tinha feito José Eduardo em 38 anos. E isso é que nos dói, porque nós combatemos a ditadura de José Eduardo dos Santos.
verificar que 5 anos depois alguém o tivesse suplantado, isto é que é a maior desolação para o jornalismo. Nunca tivemos tantos órgãos fechados, tantos jornalistas no desemprego, tanta falta de liberdade e de contraditório. E colegas que se propõem a combater outros colegas. Portanto, não estranhemos que mais logo no noticiário da TPA e da Zimbo hajam notícias contra os verdadeiros jornalistas feitas por propagandistas. Portanto, é isso que nós temos que combater. Quer na televisão, quer na Zimbo, existem jornalistas. E, portanto, nós devemos lutar a favor da libertação também destes jornalistas e de todos que ainda se encontram aprisionados. Muito obrigada. Então, declarações de jornalista William Tonetti, que deixou também então aqui as suas palavras. Vou entrar em conversa rapidamente com o jurista Elder Chiuto. Elder Chiuto, muito boa tarde. Rapidamente fala de direito a partir da TV Raiar. Como caracteriza esse momento vivido pelos jornalistas aqui no Largo do Saeto? É um momento inédito que marca o iniciar de uma nova jornada, sobretudo para aquilo que tem a ver com o livre exercício da liberdade de imprensa. Como sabe, nós estamos num Estado que se preze democrático e de direito. E um Estado democrático e de direito tem que, de forma escrupulosa, respeitar os comandos da Constituição da República de Angola. Portanto, quando há tendência dissuasória, intimidatória, para poder amedrontar com que os profissionais da área jornalística não exerçam com liberdade esta tão espinhosa e imperiosa missão no interesse superior da nação, isso é grave. Estamos aqui a tentar resvalar para um Estado ditatorial, tirano, totalitário e que atenta contra direitos fundamentais. O Presidente da República, em regime regra, deve ser o primeiro grande magistrado do direito e da justiça que deve assegurar o livre exercício da liberdade de imprensa. O jornalista não é nenhum criminoso. O jornalista, ele reporta com vericidade, através da aquisição da fonte, de forma fidedigna. Portanto, é preciso começarmos a mudar de mentalidade. Quem governa tem que ser o primeiro jurista, porque são eles que elaboram as leis. E se elaboram as leis, não respeitam as leis, eu acho que ou é por ignorância, se calhar, do direito, ou por desconhecimento daquilo que, por inerência de função, acabam por aprovar. Com esse passo que os jornalistas dão aqui hoje, será que vai reduzir as prisões e também assaltos nas residências dos jornalistas? Mas eu com todo o respeito que tenho à Polícia Nacional, porque tem muito boas relações, eu acho que os nossos irmãos de polícia, 20 anos depois de paz efetiva, do calar das armas, deviam se potencializar na área do direito. Aliás, tinha que ser obrigatório. Porque a questão, se calhar, é que um comportamento pode se configurar como um ato atentador ao bom nome da própria instituição. Se o polícia que exerce, executa a lei, não conhece na hipótese a lei, é assassino. Ele se torna um potencial assassino do direito e da justiça. Eu quero recomendar a nossos irmãos que não é mal nenhum, não é vergonhoso estudar um pouco em matéria, sobretudo a especificidade da matéria pela qual vai exercer a sua missão. Tem que se dotar. Porque senão ele vai continuar a atentar contra a liberdade de imprensa, vai atentar contra a liberdade de manifestação, vai atentar contra a liberdade de expressão. Não é bom, porque quem sai a perder diante de tudo isso são os superiores hierárquicos, é quem comanda esse país. O país não pode continuar assim, as pessoas não podem ter medo de livremente se manifestar, as pessoas não podem ter medo de difundir uma informação fidedigna, lisa, com lisura, com equidistância, com imparcialidade, com justeza. Porque senão, não entendo que país nós estamos. Vamos ter que sair da nossa terra natal e procurar aconchego aqui dos vizinhos mais próximos, ficar bagageiro lá, se calhar, começar a vender pau a pique na rua e depois ver como é que fica, porque não é normal. Eu acho que isso não ser algo muito atentador ao Estado Democrático de Direito. Muito obrigado, Elder Chiuto, que falava então em direto a partir da TV Raiar. Nós vamos continuar a fazer a nossa transmissão aqui no Largo do Saeto, Macarengo, procurar saber dos outros jornalistas, depois de terminada então esta marcha pela liberdade de imprensa e de expressão. Nós continuamos aqui no Largo do Saeto. Momento histórico, momento que podemos registrar aqui no Largo do Saeto. Todos os jornalistas de todos os órgãos
estiveram reunidos aqui no Largo do Saíra. Vamos entrar também em conversa com outro mais sem direto para a TV Raiar. Dizer os fatos, em primeira instância, informar e denunciar aquilo que nos tem errado. Para que nós também, porque se tiver liberdade de imprensa, nós vamos, de facto, construir uma sociedade democrática. Se não houver liberdade de imprensa, também não há democracia. E o sistema de justiça também não vai funcionar. Por quê? Porque não podemos denunciar, os tribunais atrasam, como se diz, a democracia e a justiça andam de mãos dadas. Se a justiça atrasa, a democracia também atrasa. Aí os jornalistas jogam um grande papel informando a sociedade. Foi declarações então um dos mais velhos. Direto a partir da TV Raiar, diretor do jornal País. Como caracteriza esse momento vivido pelos jornalistas aqui no Largo do Saíra? Novo jornal, diretor Novo Jornal. Está correto, Novo Jornal. É um sentimento de uma missão cumprida. Foi um momento único e várias emoções ao longo da caminhada. Primeiro porque é a primeira vez que os jornalistas se reúnem para marchar. Marchar em nome da liberdade de imprensa. Várias mensagens foram aqui deixadas e ficam no ar que nós estamos a lutar para esta liberdade de imprensa, a liberdade de exercermos a nossa atividade com liberdade. Os jornalistas têm estado a ser os agentes passivos, né? Porque cobrimos as manifestações dos médicos, dos advogados, dos professores, e hoje somos nós a fazermos a manifestação. E percebemos isso. E foi um momento aqui único, houve a união, os jornalistas estiveram unidos de vários órgãos, não houve aqui aquela distinção de público privado, disso e daquilo, não. Somos todos uns. O que acontece a um afeta todos e devemos estar unidos para passar isso. E foi a mensagem que passamos, que somos também uma classe unida e não fragmentada. Que estamos aqui para dizer que queremos ter liberdade de ação, liberdade de atuação, de exercício da nossa atividade. E esta liberdade não é só editorial, mas é também financeira e económica. Nunca fecharam tantos órgãos como fecharam agora. Temos redações a fechar, jornalistas desempregados, a dificuldade de fazer jornalistas sem a dignidade a nível dos salários, de condições de trabalho e também os ataques que há à integridade moral e física dos jornalistas. E houve uma coisa que é importante, que tem sido sempre na relação dos jornalistas com as forças da ordem, que quando estamos a exercer a atividade somos muitas vezes hostilizados, agredidos. E hoje aqui fomos nós que manifestamos e eles estiveram aqui a acompanhar. Não há registro, felizmente, de jornalistas agredidos e tudo correu bem de forma pacífica e cívica. E a mensagem também que passamos ao poder é que os jornalistas não são um contra-poder, pelo contrário. Também não somos um quarto poder, somos o quarto poder e queremos ser esse quarto poder de facto, mostrar que somos úteis, temos um papel para a sociedade. E o jornalismo é importante para a afirmação da democracia, da liberdade de expressão. Com esse passo dado pelos jornalistas, será que vai reduzir o nível de apreensões aqui no nosso país? Eu não iria por aí, mas acho que era importante nós falarmos a uma só voz, dizendo que aqui estamos e que este dia até pode ser marcado como o dia do jornalista angolano, que isto é um princípio e que depois, o que eu defendo muito, é que depois disso possamos realizar algo que devíamos já ter feito há algum tempo, que é um congresso de jornalistas angolanos, local onde os jornalistas dos diferentes órgãos pudessem estar juntos, apresentar as suas preocupações, discutir os jornalistas os seus problemas e então depois mostrar à sociedade as soluções para estes problemas. É a altura já disso. Podemos, a partir disso que foi possível, desta marcha inédita que nunca aconteceu, partirmos para amanhã organizarmos um congresso de jornalistas angolanos, de nós jornalistas sentarmos e discutirmos os nossos problemas. Temos muitos problemas mesmo entre nós. Há divisões entre nós. E não é, você não deixa de ser, você não deixa de ser mais jornalista porque é da TV Raiar ou porque é de um órgão que às vezes é conotado, é hostilizado. Não, estamos aqui todos a fazer o trabalho. Isso é importante. Muito obrigado. Declarações do... Gostaria de deixar, e isso é em solidariedade também a vocês. Principalmente nós, no nível privado, sofremos muito, mas vocês ainda mais, que é o acesso às fontes. Porque as fontes fecham, se escusam quando você diz que é da TV Raiar, que é do Hora do Crime, que é da Hora H, na mira do crime, que é de não sei o quê, e que se fecham completamente. A dificuldade que você
têm para fazer a vossa atividade. Isto tem de mudar. Tem de olhar para o jornalismo como um todo. Somos parte. Ninguém é mais do que ninguém nessa atividade. Muito obrigado. Foi então declarações do diretor-geral do Novo Jornal, ao Armindo Laureano. Acreditamos que por hoje ainda assim vamos continuar a tentar conversar com outros jornalistas. Tem José Gama por aí. Vamos conversar em direto agora com Bafalá. Muito boa tarde, direto a partir da TV Raiad. O que caracteriza este momento vivido pelo jornalista aqui no Largo do Saed? Olha, é um movimento normal de reivindicar pelos seus direitos. Cada vez mais deve haver a exigência da forma que é constantemente consagrada, quer por via de escrita, quer por via de reivindicações dentro dos marcos da lei. É o que se espera. E por isso vim aqui ver como é que as coisas estão a correr, saudar a classe jornalística para que possível os seus intentos. Momento histórico vivido pelos jornalistas. Diga? Momento histórico vivido pelos jornalistas. Eu diria que é inédito. É a primeira vez que acontece, mas espero que não seja a última. Aliás, que façam de forma periódica por várias razões, mas façam de forma periódica, sempre tendo em conta que a liberdade de expressão é um dos pilares da nossa Constituição. Então é normal que esta classe, quando sentir que precisa fazer ouvir a sua voz, faça e, obviamente, as entidades competentes vão saber ouvir e saber agir da forma. Muito obrigado, são declarações aqui em direto da TV Raiad. Ainda assim, nós vamos continuar a falar com outros jornalistas. Temos aqui o jornalista José Gama em direto a partir da TV Raiad. Como caracteriza o momento vivido hoje por jornalistas angolanos? Muito boa tarde. É a primeira vez que os jornalistas angolanos fazem uma manifestação durante estes 46 anos de poder, e ela calha precisamente no mês das liberdades, em que no dia 10 de dezembro se assinalou o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também calha no momento em que o Presidente da República se encontrava nos Estados Unidos, que estava num espaço também de liberdades, e ele fez pronunciamentos dizendo que apoiava esta manifestação. Mas o que acontece aqui, o que se está a querer aqui não é apoio do Presidente. Nós já temos o apoio garantido na Constituição. O que se quer aqui é que o Presidente da República e o seu governo possam investigar os ataques e atentados que aconteceram ultimamente contra jornalistas e seus familiares. Tivemos o caso do Cláudio In, que a sua esposa já pela quarta vez foi molestada. Temos aqui o caso do sindicato, também pela quarta vez estão a roubar os computadores. E as autoridades até aqui não conseguem apresentar esclarecimentos, não conseguem investigar. E notamos aqui uma contradição. Quando as jovens que vão para as ruas a gravar vídeos a ofender o presidente, dentro de 24 horas o governo apresenta esses indivíduos e prende. Agora, no caso dos jornalistas, nada não acontece e o governo mantém-se no silêncio. Portanto, mesmo que não seja o governo o autor desses atentados, pelo menos o seu silêncio revela que são atentados que vão dentro do interesse do próprio regime. Quer dizer, que o regime sente-se agradado, sente-se feliz ao ver os jornalistas a serem atacados e molestados. E isso nós estamos a tentar procurar saber por que estão a atacar os jornalistas. Se fosse antes, que era o período em que estávamos à beira das eleições, poderíamos até desconfiar que era uma ameaça para se comportarem bem. Mas as eleições já aconteceram, mas esses ataques continuam. E outra coisa também interessante aqui é que não estamos a ver aqui nenhum jornalista da mídia estatal a ser atacado, nenhum órgão de comunicação social como a TPA, a ANGOP, a RNA a reclamarem de ataques. Portanto, é só mesmo a classe de jornalistas do setor privado. Isso indica que o alvo é o setor privado. É o setor privado que mais incomoda também o sistema e a governação. Mas o caso que ocorreu em Benguela contra os jornalistas da ANGOP não indicia que os órgãos públicos também estão em perigo? O que aconteceu em Benguela é a própria autoridade que deveria ser
o órgão de manutenção da ordem e chegou ali, molestou o jornalista de Benguela. E até que não se sabe como é que é o desfecho, e aquilo também só houve algum andamento, se resistou algum andamento, porque o jornalista denunciou e procurou levar aquilo até as últimas consequências. Mas se ele não se pronunciasse, provavelmente este caso ficaria também encerrado. E depois aquilo calha numa altura em que o presidente iria viajar para os Estados Unidos, e ao viajar provavelmente ele não queria estar num fórum com perturbações de abusos de liberdades e de imprensa no país. Daí que o próprio ministro do Interior fez pronunciamentos dizendo que iriam investigar ou queriam penalizar o polícia que fez aquilo. Mas isso já é uma prática recorrente. O polícia, pelo menos, também nunca agride jornalista ou melhor, nunca agride de órgãos públicos. Apesar de ser de Angola, eles não sabiam que era jornalista, mas é uma prática. O papel de polícia é proteger as pessoas e nunca recorrer a meios letais, a meios violentos que atentam contra a vida humana. Tivemos recentemente uma Kingla que foi morta, e isso já está a ser recorrente. O que deveria acontecer é, sempre que um polícia matar alguém, tirar a vida de alguém, esse polícia deveria ser penalizado, o seu comandante deveria também ser sacrificado. Daí, o que queríamos ter? Sempre que o polícia fosse à rua, o comandante iria dar instruções para que estes nunca cometessem excessos, porque ao cometerem excessos, ele é que pagaria. Portanto, nós temos que começar a debater formas de acabar com estes tipos de mortes desnecessárias. Nós já estamos há 47 anos de poder de um único partido, e já não devemos aceitar que num Estado de direito e democrático, onde não há pena de morte, que as pessoas comecem assim a morrer como se fossem cães. E olhando pela fotografia e mensagens desta marcha, que lições ficam? Pronto, essa é uma marcha inédita, porque nós todos sabemos que ela depois vai ser aproveitada pelo governo, pelas autoridades, para ser um símbolo de que eles toleram manifestação. Porque, na verdade, uma manifestação, uma marcha de jornalistas, né, o governo sabe que se molestasse aqui alguém, aquilo depois iria criar eco, iria promover elementos que iriam prejudicar a imagem também das próprias autoridades. Daí que eles permitiram, facilitaram até polícias e outros órgãos e trânsito para acompanhar. Portanto, é uma marcha que tem dois sentidos. Para os jornalistas que aproveitaram para lançar a sua mensagem de contestação ao mundo, e por outro lado é o próprio Presidente da República ao vir dizer que apoia e que vai usar esta marcha para provar ao mundo que em Angola há liberdade de expressão, e que até os próprios jornalistas saíram às ruas sem serem molestados e que receberam o apoio também e proteção das próprias autoridades. Muito obrigado, José Gama. Portanto, foi assim uma possível radiografia da marcha de jornalistas. Nós começamos o nosso trabalho de cobertura desta marcha por volta das 11 horas, quando emitimos as primeiras imagens a partir do local de concentração em frente ao Macarenco, e depois mostramos toda a trajetória que nos trouxe até aqui no Largo do Soweto. O que existe aqui é que, pela primeira vez, jornalistas de órgãos públicos e de órgãos privados uniram-se para, com uma só voz, clamarem por liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, e condenarem e levarem o fim da violência contra os jornalistas, o fim das ameaças contra os jornalistas, o fim da violência contra familiares dos jornalistas. Nós esperamos que esta mensagem tenha chegado a todos os angolanos e que desta maneira o quadro possa mudar daqui em frente, e por isso mesmo nós vamos dar por terminada a nossa emissão. A TV Raiar sempre a trabalhar para si por uma Angola radiante. Esta equipa, com a direção-geral de Paulo Canganho, constituída por Severino Celestino, por Almeida Domingos e também por Renda Domingos, falou para vocês o Venceslau Chipindo.